mas às vezes não tem como lutar contra a própria realidade que se põe aí à frente de você. Foi o maior desastre da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi o maior desastre da humanidade. 216 países do mundo viveram isso. Não foi só o Brasil. 216 países do mundo viveram isso. Economias dilaceradas. Nós perdemos mais de 2,5 milhões de pessoas que perderam a vida. Só há uma situação mais trágica do que essa, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, o assassinato de 6 milhões de judeus. E lá atrás, a gripe espanhola, 1919, 1920, aqui e na Europa também. Então, tudo isso devastou vidas, devastou famílias, devastou empregos. O Brasil dobrou o número de desempregados, dobrou o número de pessoas em situação de miséria, de pobreza, extrema pobreza, um desastre completo. Crianças que não foram à escola, enfim. Mas tudo isso foi fruto da pandemia, né? Fruto da Covid. Não foi de uma decisão do governador ou do prefeito. Foi uma circunstância triste, dura, difícil e, graças a Deus, deixa eu bater aqui, estamos superando. Porque queda no número de infecções, queda de casos, portanto, queda de internações, queda de leitos de UTI e estamos flexibilizando. Agora, começando a voltar gradualmente, de forma segura, Igor, à normalidade. As UTIs aqui em São Paulo estão num nível seguro? Menos de 50%. Tá. Tanto na capital, litoral e interior. Agora, imagina a situação se nós não tivéssemos feito, Monarca, as quarentenas com as UTIs 98%, 99%, 100%, vários hospitais já estavam lotados. Uma pessoa que vai para um hospital precisando de UTI, ele precisa de UTI. Sem UTI, ele morre. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente assim como o oxigênio. Você viu o que aconteceu lá em Manaus. Não tinha oxigênio. Pessoas morrendo em casa, morrendo em carro, morrendo na porta de hospital, porque não tinha. A situação parece coisa de filme. Sim, é terror. Foi uma triste realidade. Horrível, foi uma triste realidade. Imagine se aqui nós não tivéssemos feito esse cuidado. Que é muito maior. De, olha, fiquem em casa, usem máscara, façam o trabalho virtual, porque se uma pessoa chegasse no hospital, com o hospital lotado de UTI, sem o respirador, a sua vida ia durar mais 1 hora. Na segunda hora você estaria morto. Foram sem muitas contar vidas os caras salvas. que já iriam para UTI e nem era de corona. Eu acho que quando Fora chega os outros com morbidade, as outras pessoas doentes, que tinham que ter o atendimento também. Você não pode impedir alguém que está, enfim, com um infarto, dizer, não, aqui você não pode, só vai ficar quem tem Covid. Você tinha que, na UTI, você tinha que fazer esse atendimento. Nós não tivemos. Como o Monarca falou, a situação entre a morte e a morte, ou entre o mínimo da possibilidade de viver e a morte. É o que você falou. 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá! Veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo, mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo. Sim, foi a pandemia que foi a condução do controle da pandemia que te separou do Bolsonaro? O que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Logo no 3º mês. Primeiro que o Bolsonaro demitiu já 2 ministros no primeiro mês. Nunca vi isso. Alguém assumir no primeiro mês. Demitiu o Gustavo Bebiano, que morreu até de desgosto, na minha opinião. E o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear 2 ministros e no primeiro mês demite 2 ministros em 30 dias de governo? Depois... Ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E o Santos Cruz também. Demitiu, em 30 dias demitiu os dois. Os dois. E o Bebiano foi o que estava do lado dele fazendo a campanha dizem dele. que ele era o homem, o braço direito do cara, né, na campanha. E fez a campanha o tempo todo no Rio de Janeiro, junto com o Paulo Marinho e outros poucos. A gente conversou com o filho do Paulo Marinho aí. O André Marinho. Grande figura, o Andrezinho. Figuraça. Figuraça. E depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram, então, dizendo, não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no 2º mês, em fevereiro, ele já falou, sou candidato à reeleição. Falei, mas como é que pode isso, um presidente que na campanha disse que não seria candidato à reeleição, se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí assume no dia 2 de janeiro, em fevereiro já diz que é candidato à reeleição. Isso é clássico político, né, Dória? Vamos lá, vai. Não estamos surpresos, vai. Bom, fora isso, a demissão dos ministros. Depois quer combater a corrupção. Aí defenestrou, demitiu... Desde o início foi uma situação
conflitiva. Defenestrou é maneiro. Defenestrou Jogou é pela maneiro. janela. Não, e transformou o Inimigo. Sérgio Moro em